Vamos lá e vamos de comentário técnico semanal. Vamos verificar quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem. Vamos começar com o S&P. O S&P fez uma divergência, algo que a gente não tinha na semana passada. Vou botar aqui, vou marcar no índice de força relativa, porque ele retesta o topo, né? Ele até sobe um pouquinho mais. Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais, né? Eu tenho um canal desenhado aqui, 4.500, que era a projeção, inclusive, dessa pernadinha aqui, tá? Mas ele não foi. Ele vem aqui a 61, que é uma primeira projeção, vai um pouquinho mais longe e corrige, tá? Então fez divergência. A expectativa para a semana é uma correção um pouco maior, até porque o fechamento da sexta-feira foi abaixo do fechamento da quinta. Tá? Então eu espero uma correção um pouco maior. E aí a gente dá uma olhada no Nasdaq. O Nasdaq é outro que está devendo uma correção há bastante tempo. Ele vem aqui, ele não chega aí na projeção, mas ele retesta a máxima aqui e também tem o mesmo movimento do S&P, tem espaço para vir novamente aqui na média 21 até um pouco mais para baixo. Quem sabe vem nos 14.720 e o S&P venha novamente nos 4.330. Vou ficar atento aqui. A gente pode desenhar uma LTA aqui, já vou deixar do S&P aqui, tá? Inclusive, ela tem uma outra inclinação se eu considerar esta sombra, eu não consigo ver a data, deixa eu botar para frente aqui, essa sombra de 24 de maio, tá? Pode chegar por aqui. Se perder essa última LTA, a gente tem que ficar atento, tá? Mas por enquanto é natural uma correção, já que subiu bastante, passou sobre uma regiões, o Nasdaq vem devendo uma correção. Agora, se não corrigir, né? Abre a semana, continua subindo, etc. Eu acho Nasdaq vir novamente aqui, talvez ele faça aí realmente uma nova marcação de divergência. Temos que esperar para ver. Então vamos esperar a semana abrir. Tá? Veio no topo, rejeitou o topo, é para corrigir mais. Se não corrigir, nós temos que ver como é que vai ser esse comportamento. Então estou observando exatamente isso semana que vem. Se vai ter continuidade na correção do S&P e do Nasdaq. Índice dólar começou a se definir, né? A gente vem falando há bastante tempo entre dois jogos aqui acontecendo, o jogo de longo prazo e o jogo de médio e curto prazo, que tem apontado para baixo. Tentaram perder a região aqui do 101, não conseguiu, ele subiu, retestou aqui a LTB e veio para baixo aqui e parece que ele está querendo se definir. Eu estava de olho no quê? No cruzamento da média 21 com a de 50 para baixo, e os preços acompanharam isso. O que eu vou observar nessa semana? A continuidade disso. E se esta LTA vai ser perdida. Depois, como é que vai se comportar no 101. Perdendo o 101, tá? Mesmo, já falei isso algumas vezes, mesmo se vier a 98, tá? Que é média de 200 por aqui, tá? Eu ainda vejo o desenho de longo prazo válido. Podemos fazer uma coisa aqui, né? Aqui a gente tem uma projeção dessa pernada, veio até 78%, joga a projeção aqui um pouquinho acima em 101, 250. Podemos mudar agora essa Fibo para essa pernada aqui, certo? Uma pernadinha curta, subiu e agora parece que está pivotando. Aqui foi mais ou menos a 50 e podemos botar uma outra projeção baseado nisso. Vamos pegar uma aqui. Ó, posso desconsiderar as sombras, joga aqui no 101,90 e depois passa, vai a 99, ou considerando as sombras, tá? Joga aqui um pouco mais alinhado, 245 a 100. Eu prefiro desconsiderar essas sombras, porque tem uma marcação bem interessante aqui, né? Das sombras do gráfico diário, na verdade, as aberturas e fechamentos, que marca mais ou menos com 50% de fibra. Eu gosto mais dessa projeção. Então vamos acompanhar isso na semana, se isso vai dar continuidade. Os Treasuries finalmente passaram essa LTB, passaram os 3,88 que a gente vem acompanhando e atingiram a projeção de FIBO que a gente tinha anteriormente. Tá? O que eu quero ver nessa semana? Se ele vai corrigir, eu acho que ele pode sim corrigir, ele atingiu uma possível resistência histórica, mas ele está reconstruindo o caminho para revisitar as máximas. Ele não está muito longe das máximas. Se for até lá para depois corrigir, para mim está tudo ok. Tá? Não vejo, né, não tem ainda desenho dele parar nessa resistência e não passar. Ele está com desenho para revisitar
as máximas. Aí nas máximas é uma outra questão. Se ele vai passar essas máximas, aí ele tem espaço para andar, mas vamos deixar para ver se vai acontecer, o que vai acontecer, um tema um pouco mais longo. Vamos ver nessa semana como ele vai se comportar, se ele passa direto, se ele não passar, ele der uma corrigida, que tipo de corrigida ele vai dar. Pode ser até uma oportunidade. Bolsa Brasileira, tá? Tentou novamente chegar no topo aqui, parece até um canalzinho que ela está se desenhando aqui, né? Uma bandeirinha que a Bolsa Brasileira parece estar fazendo. Eu gostaria, né, de ver uma correção um pouco maior, tá? Mas em termos de força relativa, né, se eu pegar aqui a força relativa, deixa eu aumentar aqui, ela está resolvendo, né? Ela até confirmou na semana passada que quando ela perdeu essa LTA da força relativa, era um pullback que ela estava fazendo. Ela deu uma andada aqui, né? Então, estou em dúvida, né? Se é uma bandeirinha, e aí ela vai continuar a subir, vai passar essa região do 122, ou se é uma sinalização de uma correção um pouco maior. Quando eu olho o EWZ, ele meio que veio a 38% de FIBO. Tá? Pode ser que esse seja o racional e o jogo que esteja rodando. E aí a gente vai ver nessa semana o rompimento dessa bandeirinha, padrão de continuidade altista, e vai andar com pouca correção. Veio na média de 21 aqui, ó, e não perde a média de 21. Né? Duas vezes aqui, a segunda aqui, né? Chegou a fechar, mas não confirmou. A única questão nessa sexta-feira foi que o fechamento, né, ficou dentro do candle, né, anterior. Ele não veio aqui para cima, não teve uma sinalização. Tu vê que ele sobe, mas fecha aqui para dentro. Tá? Então vamos acompanhar isso aqui ao longo da semana. Parece que foi um pullback aqui, né? Vamos ver se é a correção do EWZ ou não. O dólar tinha um desenho, eu até ajustei aqui Fibonacci, tá? Fibonacci a gente, né? Quando a gente tem uma pernada com gaps, tá? A gente tem que entender qual o jogo que está sendo jogado. Nem sempre, né, vai ser esse jogo. Ah, eu vou jogar nesse gap aqui, e na semana passada vinha 50% de FIBO, ou seja, a pernada era essa aqui, tá? Ou, como não aconteceu, né? Ele não pivotou, ele continuou subindo. Eu acho que o jogo que está sendo jogado é este aqui. Se for este jogo, ele veio a 50% de FIBO e eu posso botar uma projeção. Tá? Eu esperava que ele subisse um pouquinho mais. Tá? Viesse aqui, tá? Essa linha aqui eu acho que é uma linha interessante. Tá? E é perto de 61% de FIBO, perto dos 5%. Eu acho que é uma região perto aqui, né, da média de 21. A média de 21 fechou um pouco mais para baixo, que fechou a semana, mas era mais perto. Enfim, mas ele fez um desenho a 50, né? A projeção aqui pode ser que ele jogue para dar continuidade na queda, que é o desenho mais longo. 4.570 vai até abaixo, tá? Se a gente considerar. Enfim, me chamou a atenção o seguinte, ele faz um fechamento acima da média de 50 e na sexta-feira, né, devolve grande parte, mas ele ainda faz um fechamento acima da média de 21. Então temos que esperar a semana, gera essas dúvidas. A leitura, tanto do mercado brasileiro quanto do dólar contra real, não está fácil, já fazem semanas. Agora a gente tem um indicativo mais claro que a bolsa para cima, que o dólar para baixo, mas a gente já teve várias, né, configurações que se desfizeram, aí configura de novo e se desfaz. Temos que acompanhar bem no detalhe, tá? O desenho é para baixo, está quase cruzando média de 50 com a de 200 aqui, né? Parecia que ia pivotar e aí, né? Até para retestar, essa região aqui dos 4.630, né? Mas não fez na semana, subiu. Tá, então o jogo aqui é nessa Fibonacci, 50%, joga a projeção, vai lá para baixo. Mas daí vem esses detalhezinhos aqui. Então nós temos que acompanhar, tem muita questão de fluxo, né, para ver. Vamos ver o que vai prevalecer nessa semana. Esses desenhos do dólar, o EWZ, enfim. Por último, tá, commodities, vamos falar do Bitcoin, tá? E o Bitcoin, pessoal, tem essa cunha, deixa eu abrir ela aqui, tá? O gráfico, ela é a principal. Opa, não é isso. Aqui eu quero abrir gráfico. Isso, tá. Pronto. Deixa eu clicar no lugar errado. Esta cunha aqui, tá? Que para mim é um padrão altista. Eu acredito que houve um rompimento aqui no início de junho,
tá? Não teve a confirmação, não teve o fechamento acima da média de 21, tá? Mas ela não desconfigurou a cunha. Para mim, o preço está trabalhando em torno daqui, respeitando essa linha que foi rompida. E aí a gente pode olhar isso aqui mais no detalhe. Podemos botar numa Fibonacci. Ah, o Fibonacci não tem nada respeitando, mas olha só esse fechamento deste candle aqui, parece um candle de pivô, né? Já que essa semana ele fez esse candle indeciso, tá? Mas ainda respeitando os limites. E olha só, parece que ele quer pivotar. Se for realmente isso, ele está marcando 50% de Fibo. E a gente pode colocar uma projeção com base nisso, tá? Então a gente vai botar aqui e aqui no fechamento. E aí é interessante porque a projeção primeira é visitar aqui o 106, 105, que era uma região histórica interessante, e se passar lá no 108, ó, que é essa máxima desse candle aqui, que faz uma marcação da própria cunha. Então vamos ver se essa projeção tem alguma forçação aqui, né? Estou desconsiderando uma sombra, enfim, mas estou fazendo essa leitura no momento. Na semana, se já começa a semana querendo perder a mínima da semana anterior, talvez, né, esse desenho caia por terra. Vamos ver, vamos acompanhar. O petróleo deu uma indicação importante deste movimento, tá? E aí a gente vem aqui para o petróleo para dar uma olhada, que é o rompimento da LTB visitando média de 21, tá? Eu gostaria de ver o petróleo já fechando a próxima semana acima da média de 21 como uma confirmação desse movimento para cima. Tanto o West Texas quanto o Brent, tá? Tanto o West Texas quanto o Brent. E olha só, aqui no West Texas, ó, média 21 já apontando para cima, querendo cruzar de 50 com o preço acompanhando. Eu vejo, ó, aqui já cruzou, tá? Eu vejo até o rompimento de uma LTB mais curta. Eu vejo isso com um movimento, tá, inicial de ignição dos preços do petróleo. Tá? As coisas que a gente já vem discutindo sobre commodities parece que estão acontecendo agora. Pode mudar? Sempre pode mudar, né? Mas vamos continuar acompanhando. Legal? Era isso, né? Deixe seu boost. Se tu ver isso aqui no YouTube, deixe o seu like, tá? E um grande abraço e até semana que vem.